Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos explorar uma das maiores ameaças à agricultura e à vida das pessoas no Brasil, as secas. Desde a época dos índios até os dias de hoje, as secas têm causado prejuízos incalculáveis ao nosso país. Nesta apresentação, apresentarei as 10 piores secas que já tivemos no Brasil, mostrando como elas afetaram a população e o meio ambiente, e discutindo as medidas que foram tomadas para combater esses fenômenos climáticos. Durante o período de 1723 a 1727, a região nordeste do Brasil sofreu uma das primeiras grandes secas registradas na história. A área mais afetada ficava na atual capitania de Pernambuco. A falta de chuva provocou uma escassez de alimentos, o que levou grupos de índios a fugirem das serras e invadirem fazendas em busca de sustento. A situação ficou ainda pior com a chegada de uma peste, que causou uma enorme mortalidade na população. Além dos índios, as populações mais frágeis, como os escravos, foram as mais atingidas. A combinação de seca e peste causou um impacto significativo na vida das pessoas na época. O período de 1723 a 1727 foi marcado pela combinação de uma seca prolongada e uma peste que causaram uma grande crise na região nordeste do Brasil, como falamos, além da falta de chuva que afetou a produção de alimentos e a vida de comunidades indígenas. A peste causou uma enorme mortalidade na população. A crise econômica e demográfica teve impactos significativos na região, especialmente em relação ao comércio e à escravidão. A escassez de alimentos e a falta de mão de obra devido à mortalidade forçaram a população a se adaptar à nova realidade. Alguns fazendeiros foram obrigados a libertar escravos, enquanto outros buscaram formas de aumentar a produção de alimentos. Durante esse período de 1776 a 1778, a região sofreu uma seca acompanhada por uma epidemia de varíola. A combinação desses fatores resultou em uma taxa de mortalidade elevada, tanto entre as pessoas quanto entre os animais, especialmente o gado. A corte portuguesa encontrou uma solução para ajudar os povos afetados pela seca e pela doença: repartir as terras adjacentes aos rios entre eles. Esta medida visava aliviar as consequências da crise e apoiar a recuperação da região. Esta medida de repartição de terras foi uma forma de apoio à população afetada pela seca e pela epidemia de varíola. Além disso, ajudou a equilibrar a distribuição de terra na região, o que foi importante para o desenvolvimento econômico local. No entanto, é importante destacar que a medida por si só não resolveu completamente a crise e a recuperação da região levou tempo. A seca e a epidemia de varíola foram apenas alguns dos desafios enfrentados pela região durante essa época. É importante destacar que esses eventos desastrosos são uma lembrança da importância de estarmos preparados para lidar com desastres naturais e epidemias. A repartição de terras pode ser vista como uma forma de apoio imediato para lidar com a crise, mas é importante também investir em medidas preventivas e em soluções de longo prazo para evitar futuras crises similares. A seca que ocorreu entre 1877 e 1879 atingiu amplamente a região Nordeste, com um impacto especialmente significativo no estado do Ceará. O evento resultou na morte de aproximadamente 500 mil pessoas. A falta de água e alimento levou a uma grande migração, com 120 mil pessoas do Nordeste buscando refúgio na Amazônia e 68 mil partindo para outros estados brasileiros. Na época, o governo era o imperador Pedro II, que visitou a região afetada e promoveu vender até a última joia da coroa para ajudar a aliviar o problema causado pela seca. Embora sua intenção tenha sido louvável, a realidade é que as promessas de apoio financeiro não foram completamente cumpridas. Até hoje, as pessoas da região ainda esperam receber essas ajudas.
Além da promessa de venda de joias da coroa, o imperador Pedro II também tomou medidas para ajudar a população afetada pela seca. Ele criou um fundo de emergência para fornecer alimentos e águas às pessoas e animais da região. Também foram enviados médicos e enfermeiros para tratar das doenças que surgiram como resultado da falta de água potável e da escassez de alimentos. A seca de 1877 a 1879 foi um evento desastroso para a região Nordeste e para o Brasil como um todo. A falta de recursos e a escassez de água levaram a uma situação de extrema pobreza e fome, o que resultou em uma grande mortalidade e migração. Embora o imperador Pedro II tenha feito esforços para ajudar a população, a seca continua sendo um evento triste e impactante na história brasileira. Hoje, o Brasil está melhor preparado para lidar com essas secas, mas é importante lembrar que eventos como esse ainda podem ocorrer e devemos estar sempre preparados para lidar com esses desafios. É importante investir em medidas preventivas, como falamos aí no começo do vídeo, medidas preventivas e preparatórias, como programas de conservação de água e de gerenciamento de recursos hídricos para minimizar os impactos de futuras secas e outros eventos climáticos extremos. Esta seca severa, que atingiu principalmente a região sertaneja de Pernambuco, contribuiu para o aumento do êxodo rural no Nordeste. A sociedade e a mídia pressionaram o governo a agir para resolver a situação dramática das famílias afetadas. Como resultado, em 1920 foi criado a Caixa Especial de Obras de Irrigação de Terras Cultiváveis do Nordeste brasileiro, financiada com 2% da receita tributária anual da União. No entanto, apesar da iniciativa, pouco foi feito para solucionar os problemas de forma efetiva. A seca de 1919 a 1921 foi uma das mais severas já registrada na região Nordeste do Brasil, como citamos, especialmente em Pernambuco, O fenômeno resultou na morte de animais e na falta de alimento para as comunidades rurais, o que levou a uma grande migração de pessoas para outras regiões do país. Além disso, a seca intensificou a pobreza e a falta de recursos para as comunidades afetadas. O governo tentou responder à situação, como falamos, criando aí o Caixa Especial de Obras de Irrigação de Terras Cultiváveis do Nordeste brasileiro. Já na seca de 1963 a 1964, o Brasil sofreu com uma das piores secas de sua história também. O fenômeno afetou diversos estados do país, incluindo o RJ, o Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, São Paulo também, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal. E também atingiu a região da Amazônia. Além da falta de chuva, o país também enfrentou uma onda de calor intensa que agravou a situação de seca. A combinação desses fatores teve um impacto significativo na agricultura e nas comunidades rurais, causando dificuldades econômicas e sociais para muitas pessoas. Durante esse período de seca, em 1963 e 1964, a falta de água, como falamos, prejudicou não apenas a agricultura, mas também a vida de muitas comunidades rurais na cidade. Muitos agricultores tiveram que abandonar suas terras em busca de melhores condições de vida, o que causou uma grande migração de pessoas para os centros urbanos. A falta de água também afetou a produção de alimentos, levando a aumentos nos preços e a escassez de alimentos básicos em algumas áreas. Além disso, a seca intensificou o processo de desertificação em algumas regiões, prejudicando ainda mais a agricultura local. O governo tomou medidas para enfrentar a crise, incluindo a construção de barragens, canais de irrigação, reservatórios e ações para combater a desertificação. Essas ações ajudaram a aliviar os efeitos da seca, mas foram insuficientes para resolver completamente o problema. Essa seca prolongada, que começou em 1979 e durou 7 anos, causou uma enorme crise no Nordeste do Brasil. O auge da seca aconteceu em 1981 e a situação era tão crítica que o presidente da época, João Figueiredo, declarou que a única solução era rezar por chuva. A estiagem resultou em perda de colheitas, mortes de animais, saque em feiras e armazéns
e uma população desesperada e faminta. Infelizmente, essa seca levou à morte de 3,5 milhões de pessoas, com a maioria sendo crianças que sofreram de desnutrição. Essa seca fez com que essa população do Nordeste sofresse muito, especialmente no interior do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A falta de água para beber e irrigar as plantações, bem como a escassez de alimentos, tornou a vida difícil para muitas pessoas. O governo não conseguiu lidar com a situação de forma eficaz e muitos acharam que as medidas adotadas foram insuficientes para combater os efeitos da seca. A seca de 1979 a 1985 ficou na memória como um dos momentos de sofrimento e desespero para o povo do Nordeste. E essa seca do ano de 97 a 99 no Nordeste foi intensificada pelo famoso fenômeno climático El Niño, que causou aumento de temperaturas das águas. O resultado foi uma seca terrível que afetou 5 milhões de pessoas, resultando em saques a depósitos de comida e perda de lavouras devido à morte de animais. A falta de água foi tão intensa que a cidade de Recife passou a receber água encanada apenas uma vez por semana. A seca de 2001 continuou o período seco que começou no final dos anos 90, com uma pausa em 2000. O Rio São Francisco experimentou a maior escassez de chuva de sua história, levando a uma grande redução do volume de suas águas. Além disso, a falta de chuva em todo o país agravou a já crítica crise energética do Brasil, combinando a estiagem prolongada com a falta de investimento no setor. Durante essa seca de 2001, muitos estados do Nordeste, principalmente Alagoas, Pernambuco, Bahia, Sergipe, foram fortemente afetados. A falta dessas chuvas afetou a agricultura, a pecuária e a economia local. A falta de água também causou problemas de abastecimentos para a população, incluindo a falta de água potável e para a irrigação de lavouras. E além disso, a seca agravou a situação já crítica da produção de energia elétrica do país, como falamos aí acima, que estava sendo afetada pela falta de investimento no setor, galera? Em resposta à crise, o governo federal implementou medidas como a construção de barragens e o aumento de importação de energia, mas a seca de 2001 deixou marcas profundas e duradouras na região. A seca de 2007 a 2008 ocorreu a pior seca da história no norte de Minas Gerais, essa região do estado de clima semiárido. Não houve chuva entre março e novembro de 2007 e a precipitação continua abaixo da média durante o ano seguinte. Ao todo, foram 15 meses de estimativa. Durante esse período, mais de 54 mil focos de incêndios foram registrados e aproximadamente 190 mil cabeças de gado morreram. Diversos municípios decretaram estado de emergência devido à proporção da devastação causada pela seca. A estiagem gerou grande preocupação entre as autoridades locais, uma vez que a falta de água afetou diretamente os locais da região. Para amenizar esse problema, foram tomadas diversas medidas, como a distribuição de água transportada e a construção de barragens de contenção de água. Além disso, diversas estratégias foram adotadas para o uso racional da água, como o uso de modernas tecnologias e práticas agrícolas, além da conscientização das comunidades para a preservação dos recursos hídricos. Judiciais também foram integradas, como a observação de queimadas e de atividades agropecuárias na região. E uma das secas mais conhecidas aqui no Nordeste foi a seca de 15, ou seja, de 1915, mortos de fome no caminho para os campos de concentração aqui no Ceará. Muito antes dos campos de concentração nazistas na Alemanha, o Nordeste brasileiro foi o palco de campos também conhecido como currais humanos ou currais do governo, criado pelo Instituto de Obras Contra Secas, o OCS, o atual Departamento Nacional de Obras Contra Seca, o DENOX, que não foram registrados nos livros de história, mas que simbolizam a forma como os governantes trataram das questões sociais no Brasil, ignorando as necessidades dos pobres em detrimento das exigências dos ricos e abastados durante as secas de 1915
a 1932. E sobre os campos, o objetivo desses campos era evitar que os imigrantes atingissem Fortaleza, trazendo como eles caos, miséria, doenças e sujeira, como informavam os boletins oficiais da época. Tal estratégia foi adotada em razão dos temores de que os desesperados pela seca invadissem as cidades. Uma situação que já ocorreu durante a estiagem de 1877, quando pessoas famintas invadiram a capital cearense, amedrontando a população urbana. Os indivíduos nesse campo eram alimentados e cuidados em troca do trabalho em frente de obras, assim como sob o olhar e vigilância de soldados. A poderosa classe dominante da capital também se preocupava com a disseminação de doenças e, portanto, os pobres eram trancafiados em locais onde essas epidemias encontravam o ambiente ideal para se propagar. Contudo, isso não importava aos ricos, desde que os enfermos permanecessem longe. A justiça cearense tenta por todos os meios abolir as ações sem julgamento de mérito, buscando assim manter nesse esquecimento esse capítulo negro da história brasileira. A documentação desses genocídios e os abomináveis campos de concentração tupiniquins têm sido ocultos ao longo dos anos, embora atualmente existem ações na justiça requerendo a identificação através do DNA de todas as pessoas enterradas em covas comuns, bem como seu translado para cemitérios oficiais. Indenização aos sobreviventes e seus descendentes ainda é pleiteado até hoje. Os relatos testemunham a grande desgraça que a seca pode trazer: mães solteiras dos filhos, crianças jogadas em valas comuns, famílias inteiras perdidas nas campinas. Foi o que ocorreu em Fortaleza entre 1877 e 1879, deixando marcas que penduraram até os dias de hoje. Um remédio eficaz para esta tragédia seria o investimento em políticas públicas que melhorassem a qualidade de vida dos sertanejos, tornando-os menos afetados pelos efeitos nefastos da seca. Espero que o que você tenha visto até aqui possa ser de grande valia em seu conhecimento e conscientização sobre a tragédia que foi o destino dos campos de concentrações na seca do sertão cearense. Não se esqueça de dar seu like e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais conteúdos que podem despertar a consciência para as questões sociais. Se gostou, ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Obrigado por assistir.